mês da mulher, o portal Tapejar agora vem conversando com diferentes profissionais de diferentes áreas, justamente para falar um pouquinho sobre os desafios da mulher nestas áreas. E hoje nós estamos aqui na Secretaria da Saúde para conversar com a doutora Meirelles. Muito obrigado por nos receber aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Doutora, antes de falarmos sobre as suas atividades atuais, por que a senhora escolheu a medicina? É uma escolha, uma decisão que eu sempre tive desde criança. Sempre gostei muito da medicina e sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Esse é o principal desafio, talvez, da profissão? Acredito que sim, que é o principal desafio. E além de eu sempre ter gostado muito da medicina, eu sempre gostei de saúde pública. Então, em todos esses anos, eu sempre trabalhei em saúde pública. Quanto tempo já? 11 anos. E de lá para cá, o que mudou na sua vida, principalmente pessoal? Muitas coisas mudaram. Nós viemos, assim, a minha geração vem de um período muito grande de transição. A gente vem conquistando o mercado de trabalho e espaço dentro da sociedade. Nós viemos de tempos onde as pessoas mais velhas tinham um espaço muito maior e nós fomos conquistando isso. É uma geração também onde os homens tinham um espaço de trabalho muito grande e as mulheres tinham um espaço muito menor no mercado de trabalho. E isso veio crescendo grandiosamente. A minha turma de faculdade, a quantidade de mulheres era extremamente pequena. Hoje a gente vê dentro da medicina um número de médicas mulheres cada vez maior. Então nós conseguimos conquistar isso. E isso a gente vê em outras profissões também. Era muito raro a gente ver mulheres engenheiras, mulheres pedreiras. E hoje não. Hoje a gente vê isso. A mulher conseguiu conquistar o seu mercado, o seu lugar. Na época da faculdade, a senhora pensava nessas diferenças de mulher e homem? Muito pouco. A gente pensava um pouco nessas diferenças quando a gente vivia isso e quando algumas matérias da faculdade traziam isso. A gente tinha algumas coisas que eram bem direcionadas ao mercado de trabalho e nós tínhamos alguns profissionais que traziam em conferências as diferenças no mercado de trabalho entre homens e mulheres, inclusive as diferenças financeiras. Normalmente os homens eram muito melhor remunerados do que as mulheres. Então a diferença era realmente na remuneração? Era gritante. E a senhora acredita que mudou essa realidade ou ainda está em andamento? A gente percebe que na maioria das profissões isso ainda é um trabalho que está em construção e eu acredito que ele vai se construindo ao longo dos anos. Mas isso está cada vez mais igualitário. A gente vê que hoje em dia, principalmente dentro da medicina, não existe mais isso, ela é mulher, então possivelmente eu não vou. Ou essa medicina é mais para homem, por exemplo, o cirurgião normalmente é mais homem, ou o médico de emergência é mais homem. Isso praticamente hoje quase não existe, pelo menos não dentro da nossa sociedade. A senhora é natural daqui da região? Sou natural do Frederico Westphalen. E na sua região, essa realidade também relacionada à mulher era mais forte, era mais fraca? Existia essa diferença? Sim, existia e era muito forte. E mesmo assim a senhora encontrou motivação para ir atrás do seu sonho? Eu sempre fui muito motivada e os meus pais sempre me motivaram muito. E eu vim de uma família onde todo mundo trabalha muito. Assim, sempre vim de uma família muito pobre, onde a gente sempre teve que trabalhar muito e a gente sempre teve que buscar muito. E eu sou a filha mais velha, então os meus pais sempre trabalhavam fora e eu sempre tinha que ficar com os meus irmãos. Então eu cuidava deles e eu estudava e o meu pai sempre me motivou muito a estudar. Então eu lembro do meu pai que muitas vezes quando ele saía do trabalho e a gente tinha condição de comprar alguma coisa, ele me levava na praça para a gente comprar livros. Então eu sempre fui muito incentivada a estudar. Então, na verdade, foi dentro da família que tudo acabou acontecendo na sua cabeça e principalmente olhando para o futuro. Eu assim, nunca fui direcionada a escolher uma profissão, eu sempre fui livre para escolher o que eu queria, mas eu sempre tive um incentivo de estudar. E assim como a gente era sempre muito pobre, às vezes eu via algumas crianças que no final do ano elas estudavam e elas passavam de ano e elas ganhavam algum presente porque tinham conseguido passar de ano. E um ano eu disse para o meu pai, eu passei. Na verdade, eu sempre ia muito bem na escola. Se eu tirava um 9, eu já ficava muito triste. E aí um ano eu falei para o meu pai, eu passei de ano, eu não vou ganhar alguma coisa? E o meu pai me disse, não, você passou porque é a tua obrigação, porque você tem que estudar e você precisa passar de ano.
Não existe presente para isso. Qual é a profissão do seu pai? O meu pai, hoje, ele é empresário, mas o meu pai sempre foi metalúrgico. Meu pai tem a 5ª série. 5ª série. Então, quer dizer, ele aprendeu com a vida mesmo a esses ensinamentos e essas orientações. Sim. A senhora tem irmãos? Tenho mais 2 irmãos. Homens? Uma mulher e mais um homem. Nós somos em 3 e hoje já são todos formados. Meu pai conseguiu formar os 3 filhos. Um orgulho muito grande. Agora, falando ainda em desafios, a senhora disse que a saúde pública é a sua maior motivação dentro da medicina, mas especificamente na saúde como um todo, hoje em dia e até olhando para o passado, quais os desafios da saúde hoje no Brasil? O Brasil ainda é um país que caminha muito, mas ele é um país que, em termos de saúde, a gente está muito bem desenvolvido. Nós temos um sistema de saúde público muito bem elaborado, porém a gente tem algumas políticas que não funcionam em função de tudo que acontece no país, principalmente em função de corrupção. Mas nós temos países desenvolvidos que não têm o grau de estrutura em saúde que nós temos. O SUS ele é brilhante, ele é muito bom. São poucos os países que trabalham nisso. Por exemplo, Portugal tem uma saúde muito semelhante à nossa. Já Estados Unidos não, ou você tem um plano de saúde ou você não tem saúde. Então o Brasil ele propicia isso. E eu acredito no SUS e eu acredito no potencial que tudo isso tem, mas nós temos muito mais a melhorar dentro disso. Só que isso é uma jornada longa, é uma grande caminhada e a gente depende muito das pessoas também e a gente depende muito de educação. Uma das diretrizes do SUS é exatamente essa. Nós levarmos a comunicação até as pessoas precisam saber o que elas têm de acesso dentro da saúde, elas precisam entender isso. Uhum. Quer dizer, não é só teoria, então, se coloca muito na prática. Sim, mas dentro do Brasil, como todo mundo pode perceber, a gente tem uma dificuldade muito grande em colocar as coisas na prática. Nosso município ele é muito pequeno e nós já temos essas dificuldades. Aí imagine Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, essas dificuldades são ainda muito maiores. Nós ainda temos uma população e uma saúde muito voltada a resolver os problemas imediatos. Para remediar. Exatamente, eu estou doente, eu vou no médico. Mas essa não é a saúde que a gente busca. A gente busca uma saúde preventiva. Eu preciso ir e eu preciso me atentar às coisas antes que elas aconteçam. Mas aí, qual seria o papel do cidadão, propriamente dito, nessa atividade de buscar a prevenção? A primeira coisa que a gente tenta é um trabalho em conjunto. A gente precisa trabalhar com a população, com a educação, com a assistência social, tudo isso precisa trabalhar em harmonia. As pessoas precisam exatamente saber qual é o papel delas e o que elas precisam fazer para que as doenças não aconteçam. Mas a gente depende de tudo isso trabalhando em conjunto. Eu preciso saber que eu preciso praticar atividade física, mas eu também preciso ter acesso a essa atividade física. Eu preciso ter o local, eu preciso ter o tênis, eu preciso ter a roupa, eu preciso ter o tempo, porque se eu só trabalhar eu também não vou ter o tempo. Então, são várias coisas que precisam trabalhar em conjunto. Eu preciso saneamento básico, senão eu vou ter doenças relacionadas a isso. Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter boa condição da minha casa. Talvez se eu não pagar aluguel, eu vou precisar trabalhar um pouquinho menos, porque eu não vou ter aquele gasto. Eu preciso ter um melhor acesso a alimentos mais naturais e mais saudáveis. Eu preciso entender o benefício daquele chá, daquela fruta, para me ensinar a criança por que é melhor ela comer a fruta do que ela comer a bolachinha. E é nesse ponto que entra o poder público, por exemplo? É nesse ponto também que entra o poder público e que entra o nosso papel como médico, como profissional da saúde. Quer dizer, o profissional, independente da atividade dele, se ele está ou não ligado ao poder público, mas ele também tem esse fundamento. Também tem essa função. Tanto médico quanto nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, professor, todo mundo dentro da sociedade tem essa função. E o nosso trabalho começa desde cedo, começa com a criança na escola, começa com a mãe na gestação. Agora, doutora, 2 anos de pandemia e o coronavírus que acabou se tornando conhecido no mundo inteiro, apesar de ser um vírus muito antigo, mas pegou todos de surpresa no sentido de que não era mais possível, por exemplo, a aglomeração, por exemplo, estar junto com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e até no trabalho, né?
Como é que foi para a senhora enfrentar esse período? Foi muito difícil. Nós não estávamos preparados para receber o coronavírus, né? Ele chegou tão de repente e nós não conhecíamos ele, a gente não sabia nem como tratar e realmente a gente não tem um tratamento tão exato. Em alguns momentos a gente passou por um caos muito grande de não ter leito hospitalar, de não ter para onde encaminhar esse paciente. Nós nos pegamos em poucos profissionais, equipes bem cansadas, nós éramos em poucos médicos, em poucos enfermeiros para trabalhar e uma população contaminada muito grande. Hoje, graças às vacinas e à colaboração de todo mundo, a gente está vivendo uma situação tranquila. Mas nós vivemos dias dentro do hospital bem difíceis, onde a nossa vida realmente era só trabalhar e ficar do lado dessas pessoas. Nós tivemos dias de ter mais de 30 pacientes com coronavírus internados no nosso hospital e eu tive dias onde eu intubei 4 pacientes dentro do nosso hospital. Então, teve semanas onde realmente o que a gente fazia era intubar o paciente e ficar ali do lado dele, do lado de um respirador, onde, graças a Deus, nós tínhamos alguns grupos de WhatsApp e a gente dividia experiências com médicos de todo o Brasil e da nossa região e a gente ia compartilhando quais eram os melhores tratamentos que a gente conseguia proporcionar para os nossos pacientes e a gente ia, às vezes, dividindo medicação, um sedativo, a gente ia economizando tudo que a gente podia, cargas de oxigênio. Então esse município aqui do meu ladinho ele ainda vai ter até o final do dia, então ele vai me emprestar para mim poder ter até o final do dia também, depois eu vou devolver. Nunca nenhum paciente nosso ficou sem medicação ou sem oxigênio, mas a gente andou em cima do muro. Mas a gente conseguiu trabalhar da melhor forma possível. Mas realmente não foi nada bom. A gente deixou a família, a gente deixou os filhos, existia um medo muito grande, né? A quantidade de pessoas que iam morrendo todos os dias assustava muito, eram pessoas jovens e a gente mora num município muito pequeno, a gente conhece as pessoas. Quando a gente não conhece, dói você perder um paciente, mas quando você conhece é muito pior. E aconteceu situações da gente perder pacientes, inclusive indo para a UTI, ter que voltar com aquele paciente em óbito dentro de uma ambulância. Então, realmente, a gente enfrentou situações bem difíceis. O que a senhora acredita que foi acertado e o que foi errado durante a pandemia? Principalmente na questão do tratamento ou da busca pela cura? Eu acho que a gente acertou muito, porque nós não tínhamos muitas alternativas em fazer diferente. Não havia referências. Era uma situação nova, a gente não conhecia isso. Nós começamos a nos basear a uma pandemia que tinha ocorrido previamente à nossa e a gente começou a sentar, organizar um COI e a trabalhar. A gente não tinha escolha. Isso foi muito acertado. O que foi mais acertado foi que nós conseguimos profissionais dispostos a trabalhar. Graças a Deus a gente tem no nosso município pessoas muito boas que se disponibilizaram a trabalhar e a arrecadar fundos e nós conseguimos ventiladores e conseguimos muitas coisas que foi o que manteve muita gente viva e muita gente que está aí viva até hoje. Talvez algumas coisas a gente pudesse ter feito diferente, talvez a gente pudesse ter anticoagulado um paciente lá no comecinho da Covid, lá na primeira semana, mas que a gente não sabia que poderia ter feito isso, né? Então algumas coisas talvez a gente pudesse ter feito diferente, mas naquele momento a gente não sabia, era o que a gente tinha para fazer. Hoje a senhora desempenha, assim como há algum tempo, né, uma função importante na Secretaria da Saúde. Como é que a senhora visualiza esse trabalho e principalmente a saúde como um todo no nosso município daqui para frente? A gente vê que a saúde tem muito para crescer e a gente busca sempre fazer o melhor. A Secretaria de Saúde ela é uma porta aberta para todas as pessoas e a gente vai conseguir melhorar muito se as pessoas trouxerem as dificuldades que elas têm. A ideia do município hoje quanto saúde é conseguir evoluir exatamente nessas coisas, para que a gente traga mais prevenção e para que as pessoas adoeçam muito menos. A ideia da Secretaria de Saúde hoje, inclusive, é para que a gente tente diminuir tudo que a gente puder as fichas e para que a gente consiga mais atendimentos em agendamento. Então a gente tenta caminhar para isso. A gente tenta trazer mais palestras, mais orientações, mais visitas domiciliares. A gente está tentando expandir as equipes.
Estamos tentando mais agentes comunitários de saúde, agentes de endemias. A gente faz um apelo muito grande às pessoas, principalmente às mulheres, que é uma profissão muito boa de trabalhar. A gente trabalha muito com pessoas, com visitas, e é uma área hoje que a gente não vê muitas pessoas buscando, né? Quantas pessoas a gente vê hoje querendo trabalhar como agente comunitária de saúde? São muito poucas, e é um trabalho tão bonito, tão gratificante. Então a gente pede também para que as pessoas vão buscar, vão se capacitar e venham trabalhar dentro da Secretaria de Saúde também. A gente tem muito para oferecer para as pessoas, é uma área que gratifica muito. Aqui todos os dias a gente consegue ajudar alguém, e todas as pessoas que entram aqui e buscam algum atendimento, realmente é porque elas estão precisando, e a gente consegue resolver quase tudo que chega aqui. Isso é muito bom. A gente tenta buscar e trazer melhores resultados todos os dias. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, principalmente para as mulheres, neste mês dedicado a elas. Acho que a principal mensagem que eu posso deixar é para que as mulheres nunca desistam. A gente sempre tem um pouco mais que a gente pode fazer. Se aquele dia não foi tão bom, a gente pode ter certeza que a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e a gente vai levantar no outro dia com uma ideia muito melhor. Existe um espaço dentro da sociedade para todo mundo. Existe trabalho para todo mundo, existe estudo, e a gente sempre pode conquistar alguma coisa a mais. Eu estudei até a 8ª série em escola pública e eu consegui ser médica. Então todo mundo pode conseguir. Né? Ser médica mulher é muito mais difícil do que homem, porque eu preciso trabalhar, eu preciso chegar em casa, eu preciso dar conta da minha casa, dos meus 2 filhos, eu preciso fazer o tema com eles, eu preciso ser mãe presente, e eu consigo. Então, se eu consigo, todas as mulheres podem conseguir. Então, todos os dias que as mulheres levantem e tenham a certeza de que elas vão conseguir. Muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez, e parabéns pelo seu dia e por todos os outros. Parabéns a todas as mulheres, e eu agradeço o convite. Muito obrigada.